Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje nós vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história sobre um ser imortal chamado Ele, ou Fushi, que é enviado para a Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele assume formas inanimadas, como rocha, como musgo, mas ao encontrar um lobo moribundo que já estava prestes a morrer, ele assume a sua forma e começa a sua jornada. Fushi aprende a sentir, a evoluir, ao interagir com pessoas, com várias pessoas e lugares, ganhando consciência e capacidade de se transformar em outros seres que encontra pelo caminho, que ele vai encontrando pelo caminho. Só que meio que nesse episódio acontece uma treta e tudo mais entre ele e a Tonari, E sim, estou falando de Para a Sua Eternidade. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos em Bom! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi ele estava preocupado, pois a falsa memória, a falsa memória tinha aparecido e tinha levado o corpo dele, porque ele gerou um corpo e com as raízes ele conseguia criar outro corpo dele mesmo. Ou seja, ficava mais um corpo dele ali. Então, por conta disso, ela tinha levado aquele corpo, para alguém, que ela tinha falado que essa pessoa iria ficar feliz. E se algo tivesse acontecido com esse corpo, o Fushi não poderia mais voltar para esse corpo que ele criou, que foi levado pela memória, pela falsa memória. E com isso, ele decidiu ir atrás do Kansatsu-chan, o coiso preto, para saber o que eles poderiam fazer para se livrar dos Knockers de uma vez por todas, que era literalmente o que ele queria fazer. Ele queria se livrar dos Knockers, Por quê? Porque para ele não existia paz. Eles não queriam a paz como eles tanto falavam. Pois a falsa memória tinha aparecido para tentar matar ele e disse que aquela pessoa ficaria feliz. Ele simplesmente cita que uma pessoa ficaria feliz. Então ainda tem alguma pessoa ali que tá mexendo assim os pauzinhos e tudo mais, para acontecer isso, O Kansatsu-chan fala que não teria como eles fazerem isso, mesmo se ele ajudasse, mesmo se ele fizesse o que estavam pedindo para ele fazer. E os fantasmas que estavam ali, os fantasmas que estavam ao lado do bom, eles estavam tentando criar algum plano, para eliminar eles de uma vez. A própria mãe da Mizuru acaba falando que poderiam usar o coisa preto para tentar achar e o bom estavam tentando criar algum plano para eliminá-los de uma vez, mas a memória verdadeira, ela diz pro bom informar o Fushi que deixem a memória falsa em paz, a falsa memória em paz. E, mano, o Fushi começa a ficar muito bravo e ela estava maltratando o seu meio-irmão, a própria falsa memória estava maltratando o meio-irmão da verdadeira memória, por ele ter espionado ela, seguido ela até a escola, visto o que ela tinha feito, amarra ele e chicoteia ele, falando que ele tem que obedecer ela. E a Mizuru estava preocupada com o Fushi. Por quê? Porque já fazia alguns dias que ele não tinha ido para a escola, que ela não estava vendo mais ele, naquele santuário que eles sempre vão. E ela decidiu ir até a casa do Aoki para falar com ele, e ela acaba chamando ele para um encontro. Por quê? Porque ela, do mesmo jeito que a Hayase era apaixonada pelo Fushi, ela também está se apaixonando. E ele acaba aceitando para ver se ela deixava ele em paz por algum tempo, Porque ele também estava com dúvida, porque o sangue da Mizuru é o mesmo sangue da Hayase. E a Hayase causou muito na vida dele, Matou a March, Matou a outra amiga dele no caso. Depois depois disso, ele vai atrás de um jeito de tentar achar, Ele fica dias sem ir para a escola e ao voltar para casa ele aceita ir nesse encontro. Ela aproveita, porque ele tinha algumas roupas de época que eram lá atrás, lá das primeiras temporadas, a primeira e a segunda temporada, Ela compra uma roupa mais moderninha para ele, porque estavam todo mundo olhando, meio que com uma cara feia. Só que quando ela consegue comprar essa roupa, todo mundo começa a olhar, as meninas começam a olhar com admiração. Por quê? Porque ele era
um garoto de aparência um pouco mais bonita, né? Ele é um garoto de aparência um pouco mais bonita. E uma garota que tinha dado o nome do Kanzatsu de Satoru, né? Porque ele fingiu que não sabia de onde ele era e tudo mais, e ficou cuidando dele, né? Ela aparece. Por quê? Porque no momento em que eles estavam tentando achar um jeito de derrotar os Knockers, o Fushi ficou tão bravo que empurrou o Satoru, no caso o Kanzatsu, e acabou machucando ele. Então com isso ela ficou muito brava. E aí ela joga ele pra lá e ele começa a dar risada, a falar que ele não conhece o Kanzatsu, não sabe nada dele. Só que a própria Mizuha tenta interferir, mas não tem chance. Por quê? Porque ela olha pra menina, a menina tem mais peito que ela. Ela ficou com ciúme e pegou o Fushi e fugiu. Né? Ela pegou o Fushi e fugiu. E pede pra ele se transformar. Ele acaba se transformando em um dos amigos dele e da Tonari, né? Que tinham morrido na batalha contra os Knockers e tudo mais, né? E ele acaba indo pro zoológico, né? Ele acaba virando modelo, porque algumas crianças estavam pedindo pra tirar fotos, né? E aí ele simplesmente faz o seguinte. Ele decide realizar os sonhos dos amigos dele e da Tonari. Só que isso, ele não pensou no que poderia acontecer quando a Tonari soubesse. Ela fica completamente irritada. Por quê? Porque ele estava usando as memórias dos seus amigos, né? O corpo dos seus amigos no seu encontrinho, né? No seu encontrinho. E isso deixou ela muito irritada, né? Deixou ela muito brava. E o Aoki, depois que toda essa situação da Tonari sair correndo por conta de tudo que o Fushi fez em usar as memórias dos seus amigos e tudo mais, fala que o Bon encontraria ele na escola, pois o meio-irmão da Mimori queria ajudar a recuperar a sua meia-irmã de verdade, né? Então ele aparece e pede que salve a sua irmã que tinha sido possuída por um Knocker. E ele estava procurando pelo Fushi já fazia muito tempo. O Aoki trocou contato com esse cara e pediu para eles se encontrarem naquele dia lá que ele apareceu completamente pelado e amarrado. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.